Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste Alesp Cidadania, vamos falar sobre o Outubro Rosa. O mês de outubro é lembrado por fazer referência à conscientização do câncer de mama e também, mais recentemente, ao câncer do colo do útero. O objetivo da campanha é alertar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis que podem contribuir para a diminuição de casos. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo, pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos. Aqui na Alesp, a lei de número 16.046 de 2015 institui a campanha de prevenção do câncer de mama, denominada mundialmente de Outubro Rosa, e dá outras providências. E também temos o PL 1542 de 2023, que institui o programa de distribuição gratuita de sutiãs adaptados para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que passaram por mastectomia ou reconstrução mamária, de autoria da deputada Paula, da bancada feminista do PSOL. O PL deu entrada na Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. Então, para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui de forma remota a doutora Monique Novacek, médica ginecologista da Clínica Mantelli, aqui de São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas que as mulheres e também os homens têm sobre essa questão do câncer de mama. Olá, Pri, muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo muito legal, passando muitas informações para essas mulheres e homens, para a gente ficar cada vez mais à frente ali, para saber como cuidar, como se prevenir e como a gente vai tratar da melhor forma aí o câncer de mama. Muito obrigada, viu? Obrigada. Doutora, antes da gente falar em tratamento, a gente tem que falar da prevenção, né? Da importância de hábitos saudáveis. Como é que nós, mulheres, a gente pode atuar no dia a dia, na rotina, para manter esses hábitos saudáveis? A gente sabe que todas as mulheres, e principalmente nos anos de hoje, né, tem uma rotina muito intensa, família, filhos, trabalhos, e muitas vezes as mulheres acabam esquecendo de cuidar de si, esquecendo até mesmo dos exames preventivos anualmente ou a cada 6 meses. Exatamente. Então é importante lembrar que nós mulheres temos muita participação, sim, nessa prevenção do câncer, né, Pri? Lembrando que quanto mais cedo a gente diagnostica, melhora as nossas condições de tratamento. Então cabe a nós entender que a rotina vai ser puxada assim, que a gente vai dar conta de família, de amigos, da vida pessoal, mas nunca esquecendo o básico, que é atividade física, né? Tem estudos comprovando, sim, o quanto a atividade física diminui o risco do câncer, porque nisso a gente melhora nosso bem-estar, melhora a nossa composição corporal, diminuindo nossos níveis de gordura. Então, lembrando que a obesidade é um fator muito importante de risco para o câncer também, não só o de mama, como outros tantos. Então, cabe a nós fazer, sim, atividade física, ter cada vez mais uma alimentação saudável, rica em nutrientes, minerais, diminuindo cada vez mais os níveis de gordura, de açúcar, de álcool. Então, o insumo do álcool é um fator de risco, sim, para o câncer de mama. O tabagismo, então, lembrar que não, né, hoje em dia, ser tabagista não é, né, não só hoje em dia, como em outras fases também, não é legal, porque isso aumenta, assim, cada vez mais o nosso risco de câncer. Lembrando que tem que ter atividades de prazer, buscar coisas que te façam bem, né? Porque isso tudo vai deixando nosso corpo, nossa mente em equilíbrio e diminuindo o que a gente consegue do câncer de mama e também de outros. Então, isso é fundamental e cabe a nós. Doutora, e quando a gente fala de toda essa prevenção no dia a dia, fazendo exercícios físicos, cuidando da alimentação, a gente tem que destacar também a importância, principalmente para a mulher, para todos, na verdade, mas mais especificamente para a mulher, já que nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, dos exames da saúde da mulher, os exames anualmente ou a cada 6 meses. Eu sempre brinco, eu tenho uma rotina que se eu pudesse eu fazia exame toda semana. Aí a minha médica fala, não, você pode fazer a cada 6 meses, dependendo da faixa de idade, ou a cada 1 ano. Queria que a senhora explicasse para a gente quais são esses exames que contribuem para a manutenção e prevenção da saúde da mulher.
Quando a gente fala do câncer de mama, o primeiro exame que vem na nossa cabeça é a mamografia, né, Pri? Então, como que é feito o rastreio do câncer de mama? Então, esses exames de rotina são importantes. Pensando já na mamografia, é um exame fundamental de rastreio de câncer de mama, porque é o único exame comprovado onde a gente consegue pegar até lesões pré-cancerígenas ou um câncer inicial. Por quê? Através de microcalcificações, de lesões que a gente não consegue palpar e nem mesmo o ultrassom vê. Então, ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a ser feita anualmente a partir dos 40 anos. Então, converse com o seu médico, fale com ele, porque isso tem que ocorrer. Claro que a gente vai avaliar se a paciente tem um risco maior do câncer, olhando os seus fatores familiares. Caso a paciente tenha um fator de primeiro grau, né, um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou primas de primeiro grau com câncer de mama, a gente vai avaliar a idade que esse parente teve o câncer de mama e, às vezes, antecipar esse cuidado com a mamografia, tá, Pri? Lembrando que é importante também ser feito o autoexame das mamas todo mês. Então, a mulher escolhe um dia do mês, faz, palpa as suas mamas. Por quê? É importante ela conhecer a textura, conhecer como é o seu corpo, porque quando ela sentir alguma coisa que está diferente, vá procurar um médico, porque isso ajuda também ali a gente conseguir diagnosticar o câncer. Tá? Então, é o exame físico, claro, é passar em consulta de rotina com o médico para ele te examinar também, é importante. Então, isso no mínimo uma vez por ano. Se conseguir a cada 6 meses passar em consulta para ser avaliada, legal, mas no mínimo uma vez por ano é o básico, tá? A gente pode também adicionar um ultrassom de mamas para a gente complementar um exame de mamografia, ou para pacientes mais jovens, a gente tem um tecido denso, porque a gente tem bastante parênquima mamário. Então, às vezes, fazer um ultrassom, a gente vai conseguir diagnosticar ali algumas coisinhas que a gente poderia tratar também. Mas a mamografia, anualmente, a partir dos 40, não pode esquecer. Doutora, e nesse momento, a mulher passou pelo exame da mamografia, fez o ultrassom e foi diagnosticada, infelizmente, com o câncer de mama. A gente sabe que quando as mulheres recebem este diagnóstico, a vida muda completamente. Ontem mesmo falávamos com uma moça aqui que ela passou por esse processo, hoje ela já está curada, já passou os 5 anos, e ela disse que no primeiro momento ela não encarou como se ela estivesse doente, ela encarou a doença, mas como se ela não estivesse doente, porque precisa estar com a saúde mental em dia. Como que é o processo, essa conversa e como inicia esse tratamento após o diagnóstico? Então, a gente faz os exames que mostram alguma lesão suspeita, né, Pri? Lembrando que o diagnóstico, a gente precisa de uma biópsia, então a gente vai fazer uma biópsia para ter um pedacinho da lesão que a gente acha suspeita, e aí sim a gente vai ter um diagnóstico. Também é importante a gente saber que o câncer de mama, a gente rotula ele como câncer, mas a gente tem vários tipos desse câncer. E tem tipos que vão ser dependentes de hormônio, tipos que não vão ser. A gente vai avaliar o grau histológico desse tumor, porque tudo isso vai fazer uma grande diferença para o início do tratamento. A gente vai avaliar a mama da paciente, o tamanho da lesão, como que está essa mama e qual o grau do tumor, se tem hormônio, se não tem, por quê? A gente vai pensar se vai iniciar primeiro com uma cirurgia, se vai iniciar primeiro com uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, isso tudo vai depender do tipo do tumor. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce, por que é importante? Porque normalmente é uma lesão muito pequena. A gente consegue iniciar com uma cirurgia não mutiladora. Então, a gente diminui essa chance da mulher perder a mama e aí a gente vai acompanhar para ver se vai ser necessário uma quimio, uma radioterapia, uma hormonioterapia. Então, lógico que o diagnóstico assusta. Quando a gente fala a palavra câncer, assusta. Mas entender que tem, hoje em dia, chances de cura muito alta e dependendo também da fase que a gente pega esse tratamento, tá, Pri? Que a gente vai iniciar esse tratamento e a fase que a gente pega o início desse tumor. Doutora, por isso que é importante a gente destacar e alertar, né, as mulheres, as famílias no geral, da importância desse diagnóstico precoce e a importância dessa prevenção, desse cuidado aí, dessa manutenção da saúde da mulher, né? Não, com certeza, porque faz muita diferença no grau de tratamento e foi o que eu falei, a gente diminui cada vez mais as cirurgias mutiladoras, porque para uma mulher a primeira coisa que ela pensa quando fala de câncer de mama é que ela vai ficar sem as mamas. E aí a primeira coisa que ela pensa, meu Deus, se eu tenho um parceiro, o que que ele vai achar? Como que vai ficar minha sexualidade?
como que eu vou lidar com isso, como que eu vou vestir uma roupa e um sutiã, mas para a gente pensar em tirar uma mama é um diagnóstico de um câncer muito mais avançado. Então, se a gente pega isso precoce, no estágio inicial, a chance da gente ter que fazer isso é muito menor. A gente diminui a mortalidade e a gente aumenta muito a cura dessa mulher. Então, hoje em dia, falar de um câncer de mama é falar e pensar, sim, na cura. Então, a gente tem muitos caminhos para conseguir ajudar essa mulher. Lembrando também que todo o apoio que essa mulher tem da parte emocional é fundamental. Então, passar com psicólogos, ter os apoios dos familiares, dos amigos, do seu companheiro, porque às vezes o tratamento realmente é intenso, vai demandar os cuidados de quimioterapia, de radioterapia, pode ter efeitos colaterais. E, infelizmente, tem muitos parceiros que nessa jornada abandonam essa paciente. Então, quanto mais ela estiver fortalecida de fé e de cuidados, melhor as chances do tratamento também. Então, a gente tem que abraçar essa mulher, dar todo o suporte que ela merece, para daqui a pouco comemorar a cura, né? Então, é importantíssimo. Doutora, e quando a senhora fala de todo esse apoio, a gente obviamente não pode, né, deixar de destacar a importância da rede de apoio e também a importância nessa situação, se o diagnóstico infelizmente for de um câncer de mama, a importância e os cuidados da saúde mental dessa mulher, né? Com certeza. Então, essa rede de apoio de psiquiatras e psicólogas é fundamental e faz parte do tratamento. Então, cabe ao médico também que está acompanhando essa paciente orientá-la, avisá-la que existem sim muitos ambulatórios, até pelas redes públicas, de acompanhamento psicológico. Tem as redes filantrópicas também de ajudar na doação de cabelos, na questão do sutiã, até que você comentou, né, Pri, o quanto para a mulher faz diferença, às vezes, que ela passou por uma perda mamária, saber que ela vai ter uma blusa que vai ter bila. Por quê? Vai ter direito também à reconstrução mamária, mas num primeiro momento ela vai precisar ter um preenchimento ali. Então, ela estar ciente de tudo que ela tem direito pode deixá-la muito mais tranquila também. Porque muitas mulheres, lógico, não passaram por isso, não sabem o que ela tem de opção, se ela tem essa ajuda psicológica, se não tem. Mas é importantíssimo saber que tem sim e faz parte desse tratamento e dessa cura. Doutora Monique, outras questões que preocupam muito a mulher nessa situação, né, nesse momento do tratamento, a senhora já citou uma questão da mama, né, a preocupação do sutiã, como é que vai ser, a questão com a sociedade, mas uma questão também que sempre vem à cabeça de nós mulheres quando acontece de ter esse diagnóstico, enfim, a gente se vê alguma amiga, enfim, com esse diagnóstico, é o cabelo, né? Cabelo, a questão da autoestima, como eu vou me mostrar para a sociedade perdendo o cabelo ou numa fase de um tratamento mais intenso sem o cabelo. Como é que é essa relação do médico orientar a paciente que nesse momento ela vai perder o cabelo, mas esse cabelo ele vai voltar, que ela tem várias maneiras de, pode colocar uma peruca, pode colocar um aplique, enfim, ela tem outras maneiras, mas ela tem que lidar dessa forma de manter o alto astral, se é possível, né, o máximo que for possível, para ela poder contribuir aí no avanço do tratamento, para que esse tratamento seja menos doloroso. Eu falo sempre que você tem que ter a sua paciente consigo, né, Pri? Então, o primeiro contato de humanização, de dar notícia, é abraçar essa paciente, é conversar com ela, que são fases, que ainda bem que descobrimos o câncer, porque a gente vai correr com esse tratamento e buscar a cura. Só que ela sabe que ela tem dessa rede de apoio, que a questão de cabelo são todas que perdem não, então vai depender da se vai precisar de quimioterapia, se não vai e qual vai ser o tipo da quimio. Mas que é uma fase passageira, uma fase necessária para quê? Para a gente aumentar muito a chance de cura. Então, se a gente fortalece esse lado emocional, enaltece a beleza da mulher, não só se olhando no espelho, olhando uma mama e um cabelo, a gente consegue dar um padrão para ela psicológico muito melhor. Então, é conversar com os familiares também, é pedir para eles irem em consulta, para eles também entenderem qual que é o papel deles, enaltecer a beleza da mulher, ajudá-las em meios de salões de beleza que fazem sim as perucas, orientar cada vez mais o quanto a gente tem de doação de cabelo, o quanto ela é linda ali com um lenço na cabeça, destacar os olhos dessa mulher, né? Saber que ela é muito mais que um cabelo. Então, cabe sim a nós essa parte emocional também, porque o médico não é só para ir tratar, descobrir e operar a paciente, ele vai muito além disso.
Então, o quanto a sua paciente confia em você e o quanto você passa para ela de esperança faz também toda a diferença nesse tratamento. Então, cabe a nós, médicos, orientá-las da melhor forma possível. Doutora, a gente está na campanha, né, Outubro Rosa, estamos no mês de outubro, essa campanha de conscientização para todos nós da importância da prevenção, do diagnóstico precoce. E queria que a senhora falasse um pouco de ações como essa, lembrando que a gente está nessa campanha no mês de outubro, mas é importante que a gente destaque o ano todo essa questão de prevenção, de diagnóstico precoce, a importância de uma conscientização mundial sobre o que é essa doença, o que ela ocasiona, enfim. Então, a gente sabe que outubro realmente é um mês voltado, todo mundo, quando a gente fala de outubro, acaba lembrando dessa questão de outubro rosa, principalmente para quê? Para conscientização de prevenção e diagnóstico precoce, porque, como eu já disse, isso salva vidas. Então, tem muitos movimentos, né, Pri, de carreatas ali, para você fazer o seu exame de mamografia, para você, pelo menos, tem mulheres, infelizmente, com seus 50, 60 anos, que nunca passaram por isso, ou porque tem medo de ir no médico, ou porque tem um difícil acesso a esse médico pela rede pública, mas existem ações no mundo inteiro focado para, pelo menos, a realização da mamografia. Porque de muitas dessas mulheres que a gente consegue nessas carretas fazerem o exame, a gente vai rastrear e vai chamá-las ali se a gente tiver uma lesão suspeita para a gente continuar essa investigação. Mas é só no outubro que a gente tem que ter esse cuidado? Não. E lembrando que isso serve para a mulher no geral, para a população em geral, e não só para o câncer de mama. Então, a gente tem que ter a nossa prevenção, sim, a alimentação saudável, hábitos de vida bons, mas pensando nos exames de rotina, não só em outubro. Mas outubro foi uma campanha que começou em 1990, lá nos Estados Unidos, né? Pela Susan Komen of the Cure, que é uma filantropia que tinha, que começou a realmente focar no câncer de mama, promoveu corridas contra a cura. Aí onde foi que a gente começou a distribuir os lacinhos, que são também lembrados pelo Outubro Rosa. E aí no Brasil essa campanha começou a chegar em 2000, 2005, onde os órgãos públicos começaram a se mobilizar também, estimulando a realização dos exames de rotina, principalmente mamografia, e colocando muitos órgãos públicos também ali com a cor rosa. Então, a gente tem a Assembleia, a gente tem o Obelisco e até o Cristo Redentor, que é pelo menos um mês que a mulher vai parar e olhar para ela. Então, façam seus exames, mulheres, procurem ajuda e conheçam o seu corpo, porque ele é o seu melhor aliado para te mostrar se alguma coisa não está legal. Doutora, e quando a senhora fala em mulheres façam seus exames, vem a preocupação em algumas mulheres, né? Ah, porque a mamografia é cara, eu não tenho como pagar, mas a gente pode lembrar que o Sistema Único de Saúde tem vários programas aí, como a senhora citou, inclusive a carreta da mamografia aqui no estado de São Paulo, o governo incentiva, tem várias ações, tem o programa da saúde da mulher, inclusive, que completou um ano agora em setembro, tudo isso para beneficiar e ajudar essa mulher quando a gente fala na questão da saúde, né, doutora? Isso, então quando a gente fala de exames de rotina é caro, não vou fazer, não existe, mulheres. Procurem o posto de saúde mais perto de vocês. Nem que vocês fiquem numa fila, mas vocês serão atendidas, tá? Então, até pelo Ministério da Saúde, a gente eles preconizam a mamografia acima dos 50 anos, estando tudo bem a cada 2 anos, mas sempre tem, sim, espaço para as mulheres fazerem os seus exames. Então, isso de não ter convênio de saúde ou ser caro, gente, não existe. Por favor, se conscientizem disso também. Doutora, e como que está a situação do câncer de mama no nosso país? A gente sabe ainda que acho que a região sul e sudeste ainda tem números relevantes relacionados ao câncer de mama. Como é que está essa questão dos números no Brasil? A gente pode dizer que tem uma faixa de idade da mulher que esse número ele é maior? Sim, então, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estima para 2024 mais de 70 mil novos casos de câncer. Então, vem tendo um aumento, sim, a gente consegue muitas vezes relacionar com o estilo de vida, com o estresse que a gente tem passado, com fatores familiares, claro, sim, mas cabe a nós também saber que isso vem crescendo e o que a gente vai fazer para conseguir ajudar essas mulheres. Então, a faixa de idade mais comum de acometer o câncer é acima dos 50 anos. Então, quando a gente também pensa no câncer de mama, muitas mulheres acham que o fator hereditário é o mais comum, mas na verdade ele representa 2 a 3% dos casos de câncer. O mais comum é aquele esporádico,
que você vai ter ao longo da sua vida. E essa chance aumenta acima dos 50 anos. Então, principalmente essas mulheres têm que ter a sua mamografia em dia. Quando a gente fala em mamografia também, eu vou pedir para a senhora repetir essa importância do exame de toque da mulher, quando sai do banho ali diariamente, uma vez na semana principalmente, porque muitas mulheres nem têm conhecimento de que podem fazer esse toque sozinha, em casa, no banheiro, enfim. Isso, então a gente preconiza o exame físico da mama da mulher, que é o autoexame como? Essa mulher após o seu banho, por que no banho? Porque acaba deslizando um pouco melhor a mão, vou até orientar um pouquinho como é feito. Ah, é. Mulheres que menstruam, o ideal é fazer após um período menstrual, porque a gente já teve uma descarga hormonal, a mama já não está mais tão entumecida, após o seu ciclo menstrual. Vai para o banho. Quando for examinar a mama, levanto a mão, o outro braço atrás da cabeça e palpa a mama inteira. Então, você vai dedilhando, vendo se tem uma área de mais endurecimento, uma área mais abaulada. Aperta o seu bico do seio para ver se está em algum tipo de secreção. Feito isso, repete na outra mama. Então, todos os quadrantes, o bico, a areola, termina com uma expressão ótimo. Por que que isso é importante, né, Pri? E só lembrando, mulheres que não menstruam, escolham uma data do mês para fazer esse exame. Você vai conhecer o seu corpo, você sabe qual é a consistência da sua mama. Porque se algum dia você fizer um exame, for palpar e falar, meu Deus, tem uma área aqui que não estava, que está diferente, você vai correr para o seu médico. Mas isso isenta você de fazer o exame físico do médico e da mamografia? Não. Porque quando a mulher acaba sentindo um nódulo no seio, ele acaba estando já um pouco maior. Então, qual que é a grande diferença de palpar e fazer a mamografia? A mamografia eu pego lesões microcalcificadas, lesões micro, que você não consegue sentir. Quando a mulher sente, a gente fala que o tumor deve ter no mínimo 1,5 cm, 2. Então, pensa numa lesão que eu nem palparia, que seria às vezes um pré-câncer, um câncer muito inicial. Se eu não faço essa mamografia, eu acabo pegando ali com 1,2 cm, e isso acaba fazendo toda a diferença no tratamento. Doutora, e falando um pouquinho mais sobre o tratamento, a senhora citou um ponto muito importante, porque até trazendo de volta essa questão do cabelo que eu falei, né? Muitas mulheres, acredito que a grande maioria, tem na cabeça que quando o diagnóstico do câncer de mama ele é positivo, o tratamento já inicia e já vai ter a queda de cabelo. Queria que a senhora explicasse essas diferenças do tratamento, quimioterapia, radioterapia, o que é cada um destes tratamentos. Então, Pri, realmente existem uma gama de tratamentos para esse câncer, quando a gente fala, e isso tudo vai depender do estadiamento desse tumor e como que a gente estadia essa mulher. A gente vê os parâmetros de tamanho da lesão, de grau histológico dessa lesão, qual que é o tipo de célula que eu tenho nesse tumor, se o tumor está só na mama ou se já foi para outro lugar. Nisso, a gente vai classificar a mulher num estadiamento. E, a partir disso, a gente vai orientar para o melhor tratamento. Então, por que é muito bom a gente pegar um tumor inicial? Porque, muitas vezes, eu vou para uma simples cirurgia, tiro só o pedacinho que está esse tumor, com segurança, acabou. E alguns tipos desse tumor, nem quimioterapia e nem radioterapia essa mulher vai fazer. Então, depende muito desse tipo. Então, imagina, né? A mulher que tem o diagnóstico de câncer, mas logo em sequência avalia o tipo do tumor e fala: o seu é de um tumor tranquilo, eu consigo operar a senhora e, às vezes, seguir a vida acompanhando seus exames, acabou. Isso é fundamental. Lógico que vão ter tipos mais agressivos e estadiamentos mais avançados, onde a gente vai priorizar a quimioterapia primeiro. Então, o que é a quimioterapia? São drogas que a gente faz na veia para atacar essas células que multiplicaram muito rápido. E quando a gente fala isso, lógico que essas drogas não vão só para o tumor, elas acabam afetando todas as células do nosso corpo. Por isso que cai o cabelo, por isso que cai a imunidade, por isso que é importante a gente lembrar, Pri, um fator muito importante. Mulheres na sua fase jovem, se forem passar por uma quimioterapia,
têm que ser orientadas a fazer o quê? O congelamento dos seus óvulos, pensando no seu futuro reprodutivo. Então, mulher que teve câncer de mama pode ter filho? Claro que pode, mas se for jovem e precisar de uma quimioterapia, antes disso a gente guarda os óvulos dessa mulher para depois utilizá-lo, porque após uma quimio ela pode ficar com seu ovário realmente prejudicado. Outro tipo de tratamento que a gente tem, radioterapia. O que é a radioterapia? É um banho de luz que a gente faz na mama dessa mulher, vai depender os números das sessões, normalmente são todos os dias do mês, por 30 dias, onde a gente vai evitar a recidiva desse tumor nesse local. Então, ela é comum e é importante a gente fazer cirurgias conservadoras, que a gente fala, aquela que eu falei que eu fui e tirei um pedacinho só da mama, é importante muitas vezes eu ter esse banho de luz para evitar que volte. Mas a radioterapia tem o efeito de queda de cabelo? Não. Então, ela é um efeito mais local, pode dar uma queimadura na pele, pode deixar uma sensibilidade, pode. Mas é um tratamento também um pouco menos invasivo que a quimio, né? E lógico que tem casos, né, Pri, que a cirurgia vai ser aquela radical, onde eu retiro a mama dessa mulher, retiro os gângliozinhos que eu tinha na axila. Então, isso tudo vai depender muito do estadiamento. E tem mulheres também que, quando acabarem a questão de cirurgia, quimio ou radioterapia, vão usar uma hormonioterapia por no mínimo 5 anos. Quando que a gente faz isso? Então, isso é um remédio via oral, tumores que respondem a hormônio. Como que eu vejo isso? Na lâmina que a gente estudou o tumor. Se ele tiver receptor hormonal, essa mulher vai fazer o uso de um hormônio para bloquear essas células por no mínimo 5 anos. Então, olha a gama que a gente tem de tratamento do câncer. Doutora, uma outra questão que eu queria perguntar para a senhora, eu até trouxe uma cola aqui. Hoje, com a tecnologia e os avanços nos tratamentos, a gente sabe que existe tratamentos, inclusive para quando a mulher passa pela quimio e pela radioterapia, no tratamento de câncer de mama, um tratamento para proteger os próprios cabelos ali, o couro cabeludo. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse tratamento que a gente já viu em diversas mulheres, né? Algumas mulheres, algumas personalidades que já passaram por tratamento de câncer de mama, inclusive até mostraram nas redes sociais esses tratamentos que conseguiram preservar aí os fios. Isso. Então, esse tratamento é um tratamento de uma touca que a gente faz na cabeça da mulher, uma touca geladíssima, assim, vai a temperaturas negativas, para quê? Para evitar com que aquelas células do couro cabeludo sofram a ação da quimioterapia. Então, a gente vai tentar bloquear aquele medicamento que é a quimio, que vai pelo corpo todo, tentar bloquear o folículo piloso, né, dessa mulher para evitar com que ele entre ali e caia esse cabelo. Então, é uma tecnologia cada vez mais utilizada, incentivada, porque os resultados são muito promissores. Claro que tem aqueles, às vezes, desconforto, né, de realizar essa touca, ter um pouquinho de dor, mas perto do benefício que ela traz, quando a gente oferece, muitas vezes a mulher vai fazer sim. Então, é uma tecnologia muito boa pensando nessa queda de cabelo, que a gente faz quando essa mulher realmente vai fazer a quimioterapia. Que maravilha, né? Cada vez mais a tecnologia trabalhando aliada aí para a cura de doenças, para ajudar nos tratamentos. Doutora, eu queria que a senhora, se possível, fizesse uma lista de 5 itens ou até 10 que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina de mulheres com rotinas agitadas, para que a gente evite a incidência do câncer de mama. A senhora falou do exercício físico, né? E a gente sabe que o simples trocar, de repente, o elevador pela escada já auxilia na saúde. Exatamente. Então, o primeiro de tudo, disparado nessa lista, é atividade física. Não importa se você está cansada, se a sua rotina é difícil, se você colocar 30 minutos no seu dia de atividade física, no mínimo 4 vezes na semana, você já vai diminuir muito o seu risco de câncer. Então, um exemplo realmente é trocar o elevador pela escada, vai levar o seu filho, a escola é perto, não vá de carro, vá andando. E mesmo que tenha essa dificuldade de trajeto, faça 30 minutos de uma caminhada, vá num parque perto de casa, não tem desculpa, gente, isso salva vidas mesmo. E fora que isso melhora o seu status emocional, libera hormônios de bem-estar, então você começa a se sentir melhor com você e, consequentemente, melhorando o seu ambiente até familiar. Então, atividade física indiscutível, tá, Pri? Falando também, lógico, alimentação saudável. Eu preciso comer doce todo dia? Não. Então, essa desculpa, eu sou viciada, um chocolatinho ali todo dia depois do café. Gente,
A melhor coisa para a gente sair do vício é cortar. E depois de 15 dias, você vai ver que seu corpo nem lembra que você tinha esse desejo do açúcar. Então, o açúcar é fundamental a gente retirar da dieta. Lembrando também do quê? De uma bela qualidade de noite, de sono. Se a gente não dorme à noite, a gente piora níveis hormonais, a gente piora o cortisol, que é um fator de estresse, e você passa o seu dia muito ruim. Então, como que a gente pode melhorar o sono? A gente tem que parar de olhar as telas, diminuir o uso do celular, da televisão ali abaixo das 8 da noite, deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, tomar alguns chazinhos ali para relaxar, para realmente nosso corpo entender que é hora de dormir. Fundamental. Pensar em atividades que te façam bem também, né? Fora atividade física. Passear no parque, no cinema, sair com seus amigos, sair com a sua família. Isso também faz parte de uma bela rotina de coisas boas para a gente fazer. E outra fundamental, que eu já tinha comentado, né, Pri? Diminuir o consumo de bebida alcoólica e tabagismo. Isso realmente também faz a diferença ali na nossa prevenção, tá? Então, são pequenas coisas que a gente consegue mudar sim, vai te dar prazer, bem-estar e ainda diminuir seu risco de câncer. Ai, que ótimo. Doutora Monique Novacek, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, a doutora que é médica ginecologista da Clínica Mantelli aqui de São Paulo. E que mensagem que a senhora pode deixar para as mulheres, principalmente para quem recebeu o seu diagnóstico e está enfrentando, está passando por esse momento difícil, doutora? Então, é um prazer de novo estar aqui com vocês, Pri. Eu adoro falar desse assunto, porque eu cuido muito da mulher em todas as suas fases. Então, é importantíssimo a gente entender a evolução que a gente vai ter ao longo dos anos e quais seriam os cuidados específicos mesmo em cada fase. O básico não muda, que a gente já conversou. Então, mulher que se ama, se cuida. Esse é o nosso lema. E muita gente fala, doutora, mas quem procura, acha. E eu respondo, quem acha, cura. Então, façam seus exames, conheçam seu corpo, cuidem de você. Não façam só o bem pelos outros e pela sua família, faça por você também. Se você recebeu o diagnóstico do câncer, a primeira coisa é saber que tem cura sim, que você vai ter um ótimo tratamento, vai ter todo o suporte que você merece, e isso não é o fim da sua vida, às vezes é só o começo de uma super vida nova. Então, cuidem de vocês e façam seus exames. Doutora, muito obrigada, ótimo trabalho, um abraço carinhoso para todos aí da clínica e as portas estão sempre abertas para vocês trazerem aqui as novidades e para a gente debater esses temas importantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Pri, foi um prazer, espero sim revê-lo em breve. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Essa edição do Alesp Cidadania fica por aqui. Até mais.